20. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. A igreja, por gentileza, repita o versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes do mundo. Queridos, a gente analisando algumas palavras, principalmente na lei, sobre mãe, sobre família, sobre pai, e a gente começa a detectar que Deus dá uma importância muito grande para isso. A maneira de se tratar, se a gente for voltar a analisar os 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos falam sobre o seu relacionamento com Deus. Os outros 6 falam do seu relacionamento com o próximo. E o primeiro da lista é o 5º mandamento, fala sobre você e os seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Na lei diz que se um filho amaldiçoasse o pai ou a mãe, deveria ser apedrejado. E a gente começa a observar que há uma proteção de Deus, há um investimento de Deus, há um reconhecimento de Deus à autoridade dos pais, à autoridade da mãe. E aqui no texto, Adão dá o nome de Eva, porque será mãe de todos. E queridos, a figura da mãe, ela, muito bem colocada aqui pela irmã Virgínia, a figura da mãe é um dos modos, uma das representatividades do amor de Deus muito grande. Quando a gente quer que alguém entenda do amor de Deus, aí a gente compara com o amor de mãe. E aí, por várias vezes, a Bíblia cita alguns casos. Lá em Isaías fala, olha, ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho, Deus não se esqueceria de você. Aí no Salmo 27 fala, olha, se o seu pai e a sua mãe te abandonarem, o Senhor vai te acolher. Então, aos olhos de Deus, a pessoa da mãe, a pessoa dos pais é de alta importância, alto valor, é uma referência. E queridos, nessa noite eu quero estar falando sobre isso, sobre a mãe. E aí, queridos, quando Deus me deu essas palavras, mas Jesus, assim, tão simples, né? Tão rápido assim a palavra, tem dia que a gente passa um aperto, à medida que Deus foi ministrando, eu vi que pode ser até pequena a palavra, mas você tinha uma grande importância para nossas vidas, para a minha vida. Eu quero pegar a palavra Eva, mãe de todos, primeira mãe do mundo, mãe de todos, Eva. E cada letra dessa, Deus me deu algo para a gente poder falar. Letra E, mãe é um exemplo. Letra E quer dizer o quê? Mãe é um exemplo. Queridos, estou falando aqui de uma mãe nos padrões bíblicos. Amém, igreja? Amém. E a primeira coisa, a mãe é um exemplo. Um exemplo que o filho copia a mãe. Nós sabemos que, na maioria das vezes, talvez não no século atual, no momento atual, mas a maioria das vezes, os filhos passam mais tempo com a mãe do que com o pai. E daí a mãe, obrigatoriamente, passa a ser um exemplo. O filho tem a mãe como referência, o filho tem a mãe como ponto de apoio, tem a mãe como ponto de socorro. Dificilmente um filho vai passar mal a noite e falar, pai. Geralmente o filho passa a noite e chama mãe. Mãe. A mãe é um exemplo, queridos. É um exemplo onde um ser humano que abre mão de tantos privilégios, de tanto direito, para que o filho possa ter. Se a gente puxar o histórico de algumas mães aqui, até presente, ficaram anos, meses, anos, sem comprar uma roupa boa, para que não faltasse roupa para o filho. Mãe que saiu de madrugada, chegar à vontade, mãe que não tinha hora para isso, para sustentar, para manter a alimentação do filho. Eu vi uma reportagem um dia, que uma criança caiu no rio, estava tendo uma enchente no rio, atrás de uma casa, e o filho caiu no rio. E nisso que o filho caiu no rio, a mãe pulou para salvar o filho, e por um milagre, conseguiu. Mas por que por um milagre? O repórter perguntou para a mãe, a senhora sabia nadar? Ela não sabia nadar. Porque a senhora pulou, era meu filho. É isso. Mãe é um exemplo incalculável no nosso mundo. A mãe é um exemplo. A mãe se doa, a mãe está presente, a mãe é um poço de paciência, a mãe tem uma tolerância. Eu fico admirando a pastora Flor, que às vezes as 3 filhas, né? Filho é uma coisa interessante, quando você tem mais de um, né? Os 3 filhos querem contar a mesma coisa ao mesmo tempo para a mãe. E a mãe não pode falar para um parar para ouvir o outro, não. Ah, a senhora gosta mais de um do que de outro. E ela tem que ouvir as 3. A mãe é um exemplo, querido, exemplo de vida. Carregar uma criança, carregar um feto,
carregar um ser dentro da barriga, e aquela criança vem, como a gente sabe, deforma o corpo, muda o corpo, fazendo as coisas alterarem, mas a mãe continua amando aquela criança. Mas a letra E, queridos, aí eu quero mostrar o outro lado da letra E. Mãe é um exemplo. Mãe serve de exemplo para a gente se espelhar. Queridos, dificilmente hoje em dia, já mudou muito, infelizmente, hoje em dia essa palavra está difícil de ser pregada. Mas a gente olhando as mães de uns 5 anos para trás, 10 anos para trás, de 15 anos para trás, mães de uns 20 anos para trás, eram mães que não abandonavam seus filhos sob hipótese e circunstância nenhuma. Mães que chegaram a passar fome, comer mal, se vestir mal, dormir mal, mas estavam ao lado dos seus filhos. Até o caso, queridos, a gente começar a orar e pedir: Jesus, aquelas mães do passado, aquelas mães que eram um exemplo, traga de novo. Traga aquelas mães que largavam tudo menos os filhos. Traga aquelas mães que eram aquelas mulheres que lavavam roupa para fora para sustentar os filhos dentro de casa. Traga aquelas mães que sempre sustentavam seus filhos com os seus melhores. Porque mãe, queridos, é um referencial de exemplo. Mas aí, queridos, a letra E de Eva me leva a uma outra coisa. Mãe também é aquela pessoa que ensina. Mãe tem uma missão difícil. A grande tarefa da mãe não é criar o filho conforme ela quer. Isso nós sabemos. A grande tarefa da mãe é o quê? É criar o filho para viver bem no mundo. É ensinar o filho a fazer certo para que ele não venha apanhar lá fora. A grande missão da mãe e do pai, a grande tarefa é que o filho, a tarefa da mãe, a realização da mãe, a missão da mãe é poder ver o filho bem casado, homem de bem, homem respeitado, mulher respeitada, uma mulher com uma profissão, uma mulher que cuida bem da casa. A mãe está no mundo para ensinar. Deus coloca a mãe no mundo para ser um exemplo de atitude, mas é para ensinar também, para se assentar, para conversar com a filha, para conversar com o filho. E queridos, infelizmente isso com o passar do tempo acabou. Quando as filhas, quando os filhos se viram sozinhos, porque as mães não querem mais conversar com os filhos, as mães não querem mais ensinar os filhos. Eu lembro que, minha mãe nos ensinava a ler, ia para o colégio e a minha mãe cobrava a lição de casa. Hoje em dia isso aí está ficando raro. Aí tinha uma lição que era os ditongos, se não me memória, né? Juntando uma vogal com a outra. E eu ouvia meus irmãos e a minha mãe falava: ai, oi, eu ia treinando. E quando meu irmão errava, minha mãe beliscava: ai, tá certo, agora falou certo, ai, agora continua, oi. Hoje em dia não tem mais isso, queridos. As mães, algumas mães estão esquecendo de ensinar seus filhos. E aí a gente vai lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve andar. Eu conheci um casal, eu fui seminarista em São Paulo, cidade de Santo André, e um casal, o casal teve seu Rui, né, não sei se a pastora Flor lembra, eu era seminarista, não esqueci o nome da mãe. A dona Neuza. Dona Neuza. 2 baianos, nossa, gente boníssima. E um dia, a gente almoçou na casa deles, e a mãe perguntou para mim: pastor, eu não sei qual foi o problema, eu tenho 8 filhos, e os 8 filhos estão no mundo. Eu sou evangélica, pastor, qual foi o problema? Aí ela respondeu: eu sempre mandava meus filhos para a igreja. Eu disse: esse que é o problema. A senhora mandava os filhos para a igreja, só não ia com os filhos. Hoje em dia, queridos, está muito fácil apontar o caminho, mas andar no caminho está difícil. E uma das tarefas da mãe é ensinar. Mas a tarefa da mãe é ter um domínio da Bíblia, é ter uma intimidade com Deus, para que o filho, observando a mãe, fale: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai, eu quero ter a referência assim. Querido, como é bonito a gente ver uma filha da idade da nossa irmã Virgínia, aí um pouquinho mais dos seus 16 anos, né, elogiando a mãe em público. Eu sei que se abrisse o espaço, como o Danice fez também, abrisse espaço para outras vidas, também seria elogiado. Mas estamos vivendo uma geração, queridos, que vai encontrar dificuldade para elogiar a mãe. Porque as mães pararam de ensinar. As mães pararam de viver uma vida exemplar. Queridos, primeira mãe do mundo, Eva,
Um exemplo. Mãe é um exemplo. Mãe é um referencial de vida. Mãe é um exemplo de sobrevivência. Mãe é um exemplo. Mãe é para ensinar. Aí vem a letra V, Eva, vem a letra V, e aí vem, queridos, que a mãe é uma pessoa de virtude. Que é virtude? Qualidade. Queridos, nós achamos na mãe qualidades que são impressionantes. A mãe tem uma força fora do comum para defender seus filhos. A mãe luta pelos seus filhos. A mãe prioriza seus filhos. A mãe coloca seus filhos. As mães cristãs só colocam seus filhos abaixo de Deus. E mãe tem muitas qualidades, queridos. Não tem como falar da minha mãe e não lembrar da minha mãe. Era uma baixinha, arretada. Não era baiana não, mas ela era uma boa de briga. Ela brigava muito pela gente. Ensinou muitas coisas pra gente. Hoje, se eu recorro à oração, hoje, se eu e meus irmãos somos cristãos, nós agradecemos a Deus pela nossa mãe. Ela sempre nos ensinou. Sempre nos ensinou. E ela conseguiu colocar no nosso coração, queridos, um amor, uma alegria. Eu lembro como se fosse hoje, queridos, no sábado à noite. Eu já separava. Sabe aquele conjuntinho que a mãe fazia antigamente? Quem já vestiu o conjuntinho feito pela mãe aqui? Eu tinha aquele. Meu irmão usava um azulzinho, eu usava um verdinho. Ficava até bonitinho quando era pequeno, né? E aí, queridos, a gente, no sábado à noite, eu já separava, engraxava o meu sapato, separava a minha roupa, colocava do lado da cama, porque domingo era escola dominical, e minha mãe falou, olha, separa a roupa de vocês, hein? Eu não quero que você chegue atrasado. E aqui virou um costume, queridos. Eu agradeço a minha mãe fazia todo dia culto doméstico. Minha mãe fazia gincana bíblica, estava um livro para a gente estudar, e depois você pergunta para a gente responder. Minha mãe tinha muitas qualidades. E toda mãe tem qualidade. Toda mãe tem muita qualidade. Porque a pessoa que não tem qualidade não vai ser mãe nunca. Deus jamais vai dar o filho para uma pessoa que não tem qualidade. Pastor, e as mães agora que não fazem como deveriam fazer? Elas estão perdendo o privilégio que Deus deu. Elas estão perdendo a oportunidade que Deus deu para elas. Elas estão deixando de usufruir uma grande vitória. As mães têm qualidade. As mães são filhas virtuosas. Mas aí se vê também, é mãe que valoriza. Queridos, já viram como que a mãe consegue valorizar o filho? Porque o filho fala o que o filho deseja, o que o filho escreve, a mãe acha lindo, acha bonito. Às vezes o pai, tá bom, bonito. A mãe consegue valorizar, a mãe guarda, a mãe lembra, a mãe valoriza cada detalhe. A mãe, queridos, se eu estiver errado, como eu vou falar agora aqui, pode me corrigir. Ou pessoa que sabe guardar segredo como mãe. Tem coisas que passou com o filho, o pai vai morrer sem saber, porque o filho contou para a mãe. Acho que já não conta para o pai, se contar para o pai vai dar briga, né? Eu vou contar para minha mãe. Nem precisa falar que não é para falar, que a mãe não fala com ninguém. A mãe morre com aquele segredo, porque a mãe sabe valorizar a confiança do filho. A mãe sabe valorizar aquela dependência que o filho tem dela. Mãe é uma pessoa que é um exemplo de vida. Mãe é uma pessoa que mãe é uma pessoa que ensina com a própria vida. Mãe é uma pessoa de virtudes, de qualidades. Mãe é uma pessoa que tem várias qualidades e habilidades para lidar com o ser humano. Mãe consegue valorizar. Qual a mãe que comeu o primeiro arroz da filha aí e não estava bom e reclamou? Teve isso? Difícil, né? Primeiro arroz a mãe come, né? A Célia falou que reclamou. Mas ele comeu, nós vamos comer aqui. Porque a mãe sabe valorizar o que o filho faz. A mãe sabe valorizar. Eva, exemplo, ensina, virtuosa, uma pessoa que tem qualidade, uma pessoa que valoriza, uma pessoa que sabe dar valor a tudo que tem. E veio A. Queridos, a letra de Eva quer dizer amiga. Queridos, significado, raridade isso. Mas eu conheço mães que são amigas que chegam a assustar. Tem um pacto de aliança com os filhos tremendamente. Eu conheço um amigo meu, eu tenho um amigo que a mãe dele era tudo que ele tinha. Ele confessava, era homem, falava tudo para a mãe. E a mãe determinava o que ele tinha que fazer ou não, e ele acatava. Porque ele via a mãe dele como amiga. E um dia eu falando com ele no aniversário dele, eu disse, qual o seu nome? Se você pudesse pedir algo para Deus, o que você pediria? Ele falou assim, eu quero minha mãe de volta.
quero minha mãe de volta. Ele chegou a falar o seguinte: pastor, se eu pudesse trocar minha salvação para ver a minha mãe mais uma vez com vida, eu faria isso. Agora eu queria, olha só, meu querido, se a mãe soubesse disso, jamais sua mãe iria aceitar isso. Mas eu vejo isso nele como uma pessoa que tinha a mãe em alta consideração. Uma pessoa que tinha a mãe como uma amiga. Uma pessoa que tinha a mãe sem limite, sem segredo. E queridos, o referencial de mãe é muito grande, é amiga, é a pessoa que confia. E os filhos que estão aqui presentes, esconda tudo de todos, mas não esconderá da sua mãe. Ela jamais vai ter a sua confiança. Ela vai chegar para você e falar: você está errado. Na frente dos outros ela vai te defender. Para você, ela, você está errado. E olha, queridos, cada dia que passa eu vou descobrindo que o conceito de amigo está ficando raro. E você que tem a sua mãe ainda, agarre, porque é o maior presente, o maior tesouro que alguém pode ter, é a mãe. É a mãe que chora por você, é a mãe que fez coisas por você quando ninguém podia fazer, é a mãe que faz ainda até hoje, porque ela te ama. Mãe é amiga. E aí vem uma palavra que não podia faltar para mãe. Mãe é altruísta. Já falei essa palavra aqui algumas vezes, falo de novo. Eu quero até que a igreja ainda não gravou, vai gravar. Altruísta é ao contrário de egoísta. Egoísta pensa só nele, o melhor para ele, tudo para ele, sempre nele. O altruísta é aquela pessoa que só pensa em outro. O melhor para o outro, a melhor escolha para o outro. O outro passa primeiro, tudo o melhor para o outro. E a mãe é assim, queridos. A mãe sempre prioriza o filho. Se tiver que comprar uma roupa para a mãe ou uma roupa para o filho vai ganhar a roupa primeiro. Sempre, queridos. Sempre. Inúmeras são as vezes que a pastora falou, às vezes, arregado alguma coisa lá em casa. O que eu fico, às vezes, até chateado com a pastora Flor, nós maridos, às vezes, queremos, pinta aquele negócio de romantismo, né, mocinho? De repente está romântico, irmão Mauro, Adenilson, Adenilson ainda não vai ter esse problema, não, vai ter ainda. Aí eu vou lá e compro uma coisa só para Flor comer. Eu falo, isso aqui é para minha paixão. Chegou lá, o Eunice comendo, da Mary comendo, da Esther comendo. Aí eu já decidi, não tinha que levar um bombom, eu tinha que levar 4. Levar um só, ela começou um pedaço. Porque mãe é altruísta, mãe divide as coisas, mãe divide a atenção, mãe prioriza as coisas. Deus permitiu esse ano a gente colocar uma televisão lá no quadro da pastora, que ela gosta de ver o canal 27, não está fazendo propaganda não. Ela falou que gosta, nossa, ou mulher que gosta de ouvir falar de Deus. Ela chega agora, liga no 27, amanhã 27, todo dia se eu chegar lá é canal 27. Aí a televisão, a gente falou, ó, a televisão aqui é para a sua mãe. Tenta imaginar quem mais tem televisão no quadro dela. As filhas. Chegaram, parece um monte de ninho de gato, um monte, um em cima da outra, e não estão vendo o canal 27. Mãe é altruísta. Mãe é isso. É aquela pessoa que coloca o filho em primeiro lugar, é aquela pessoa que coloca o marido em primeiro lugar, é aquela pessoa que consegue amar até quem não é filho. Se um amigo, se um filho leva um amigo para dentro de casa, já vira filho daquele tamanho dele também. Já trata com o mesmo carinho, já trata com o mesmo respeito, porque a mãe é altruísta. E filhos, eu posso falar aqui sem medo de errar. Toda regra tem exceção. Mas abaixo de Deus, a pessoa que mais quer você feliz são os seus pais. Quando ele te corrige, quando chama atenção, quando ela puxa sua orelha, quando ela te priva de alguma coisa, porque ela sabe que aquilo não é bom para você agora. E a mãe é altruísta, a mãe coloca a sua vida em primeiro lugar. Mas aí, queridos, como que eu falei no começo, a mãe é uma referência do maior amor de todos, que é o amor de Deus. A mãe é apenas uma gota, é apenas um raio, um reflexo do amor de Deus para conosco. É o amor que Deus tem para comigo e para com você, ao tal ponto que Ele criou a mãe. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele criou um ser que iria cuidar de você com paciência. Ele criou um ser que iria se sacrificar por você. Esse é o Deus que nos ama. E esse culto não poderia terminar falando do amor da mãe, eu tinha que terminar falando do amor de Deus. Ninguém te ama como Deus te ama. E prova disso que Ele deu a sua mãe. E prova disso, para algumas mulheres que estão aqui, já tem o privilégio de você ser mãe.
É um amor que é exemplo. Quando você pega de manhã, quanto tempo Deus filho você fala com você? Com a cara virada, quanto tempo? Nenhum. Você pecou, Deus já está esperando você pedir perdão. Para te perdoar. É um exemplo de vida. O amor de Deus é um exemplo de vida para a gente. E constantemente, queridos, Deus nos ensina, em todos os momentos, nos ensina pela palavra dele, nos ensina no dia a dia, nos ensina nos dando coisas, nos ensina tirando coisas, porque ele nos ama. E assim como a mãe prepara o filho para o mundo, Deus vai nos preparando para passar um tempo no mundo e depois irmos morar no céu com ele. É esse amor. E esse amor é expressado de uma forma tão grande através de Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz por nós, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. É esse amor de Deus. É um amor que tem qualidade, um amor eterno, um amor incondicional, um amor infalível. Um amor que não importa o que você é, o que você faz, o que você tem, aonde você mora, ele continua te amando. E é um amor, queridos, que já é consciente, um amor racional, que sabe que jamais você vai ter a menor possibilidade de retribuir a altura. E é um amor que sabe que você pode até fazer mais, mas não fala mesmo assim, ele continua te amando. O amor de Deus não é medido pelo nosso amor, pela nossa retribuição por ele. O amor de Deus, queridos, é como diz aqui da mãe, ele nos valoriza. Nós somos excelentes cantores. Não damos as nossas maiores ofertas. Não investimos todo o nosso tempo para ele. Mas o que a gente dá para ele, ele aceita e ele valoriza. Um minutinho que você para orar na correria, ele está parado ali esperando você orar. Ele valoriza cada minuto que você para orar. Cada lágrima que você derrama, cada vez que você vai para ele só para reclamar, ele para ouvir suas reclamações, ele para ouvir sua gratidão, ele para ouvir o seu pedido de perdão. É um Deus que valoriza cada atitude que você faz para ele. Eu costumo dizer que Deus é o melhor patrão do mundo, porque ele vê tudo que você faz quando ninguém vê nada. Deus reconhece o seu esforço por ele. Deus reconhece que às vezes você está fazendo o seu máximo e ele vai retribuir você. Tem um versículo na Bíblia que eu acho lindo, aquele versículo, eu acho vários versículos lindos, mas tem um que eu vejo que é um ciclo vicioso, mas muito gostoso. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e ele realizará, concederá os desejos do seu coração. O que quer dizer esse versículo? Olha, faça de Deus a sua motivação, o seu prazer de viver, e aquilo que está no seu coração, que você colocou em segundo, terceiro plano, ele vai te atender, ele vai te dar. Por isso que eu estou falando que é um ciclo vicioso. Você agrada a Deus, Deus te agrada. Você agrada a Deus, Deus te agrada. E continua a vida toda. É isso que o salmista está falando. Olha, quando você colocar Deus como a sua motivação de vida, quando você falar, o meu maior prazer é servir a Deus, você fala, esse aqui não tem carro, esse aqui não tem casa. O filho dele gostaria que o filho dele fosse médico, ele gostaria que o filho dele fosse juiz. Eu vou dar para ele, eu vou conceder o desejo do coração dele, porque agora a maior motivação dele sou eu. Esse que é o valor que Deus nos dá, queridos. O mínimo que a gente oferece a Deus, ele pega e fala, olha, ele mostra para Jesus, mostra para o Espírito Santo, fala, olha o que meu filho me deu. Olha lá como meu filho está cantando, o coração dele está destruído, olha como ele está cantando. A geladeira está vazia, o armário está vazio, mas ele está cantando. Por isso que a mãe é uma referência do amor de Deus. Ele valoriza quando você sai da sua casa para vir para cá. Ele sabe como que a sua carne quer ficar deitado no frio desde debaixo do edredom, vendo algum programa que você gosta. Ele sabe. Ele sabe como você gostaria, a sua carne está em outro lugar, ele sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, ele fala, eu vou lá, porque eu quero estar com meu Deus. Esse Deus também é um Deus que ele é nosso amigo. Ele está conosco o tempo todo, queridos. O tempo todo. Ele está conosco, ele quer estar com você o tempo todo. Ele quer que você esteja com ele também. É um Deus que é amigo. É um Deus que se relaciona pessoalmente, queridos. Quando Deus manda Jesus ao mundo, porque Deus falou, eu não quero mais distância
entre eu e a minha criatura, entre eu e meus filhos. Eu vou quebrar essa distância, eu vou me aproximar dele através de Jesus. Deus quer ser seu amigo, Deus quer estar com você. Aí a gente cita lá o Apocalipse 3:20, e às vezes as pessoas não entendem a profundidade desse versículo. Eu falei: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí que vem a profundidade do versículo. Eu entrarei em sua casa. Tem muita gente que já deixou Jesus entrar na casa, amém. Aí vem o final do versículo, que é mais profundo ainda: cearei com ele e ele comigo. Na nossa época, né, irmã Sônia? Eu, irmã Sônia, irmão Mauro, né? Estamos aí, beirando um pouquinho mais de 20 anos, né? Antigamente, não sei, o Rivelto tá novo, passou por isso. Visita ela em casa, a gente esperava a visita comer, não era assim? Depois que a gente ia comer. Eu não comia junto com a visita, não, de jeito nenhum. Não é assim não. A gente podia ficar nem dentro das... Ai de mim, não é assim? Se passasse na sala quando estivesse conversando, meu Deus, você ia virar, ficar andando muito tempo olhando para o outro lado. Não podia, tinha visita na sala. A gente tinha que dar a volta ou não passar. Quando a gente almoçava ou jantava junto com a pessoa, era só quando a pessoa era amiga. Só quando a pessoa tinha intimidade. Eu lembrei agora aqui que uma vez foi o dono da Stamil, lá de Volta Redonda, o presbítero Wilson Silva, já falecido, e ele foi almoçar lá em casa. Jesus, que prova. Primeira vez foi o ritual de sempre. Lá em casa tinha sala, copa, cozinha e área dos fundos. E eu, meu primo Ricardo, que mora aqui no Periquete, estava com a gente, e a gente ficava lá no quarto sentindo aquele cheiro da comida, aquele barulho de talher, e a gente esperando eles acabar de comer para ir para lá. Está quase acabando, calma, quase acabando. E a senha é o seguinte: minha mãe falou: quando a gente for para a sala, vocês podem ir para a copa. Rapaz, eu ficava doido para ver aquela porta abrir. E aquela porta não abria. E gente que tem dinheiro, não sei como que é agora. É assim: primeiro ele come a salada, assim ainda. Come a salada, depois come um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Vai pouquinho em pouquinho. Quando meu pai saiu, vamos lá passar a tomar um café. Gente que foge, que coisa bonita tomar café. Aí já passou tudo. Rapaz, aquela mesa toda arrumada, acabou a mesa. Porque a gente só almoçava com quem a gente tinha intimidade. E é isso que Jesus está falando aqui: eu entrarei na sua casa e serei íntimo seu. Eu vou almoçar com você, eu vou juntar com você. Eu não quero entrar na sua casa para ser um visitante. Porque Deus, em Jesus, quer ser nosso amigo. E aí o maior exemplo de altruísmo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele poderia ter ficado lá no reino da glória com Deus. Ele já era poderoso, ele já era filho de Deus. Mas ele, por amor a nós, desceu, se deu por amor a nós, morreu por nós, ressuscitou também por nós. E aí em João 14 ele fala: eu vou para a casa do meu pai preparar lugares, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Eu vou levar vocês para lá também. Dia das Mães é dia de a gente lembrar do amor da mãe. Não sei como que foi sua mãe, quando está sendo sua mãe na sua vida. Não tenho ideia mesmo. Eu louvo a Deus porque a minha mãe, eu não tenho do que reclamar. Porque a mãe não é perfeita, comete erros. Muitos erros. Né? Eu era bem bagunceiro. Só por uma das minhas artes que eu fazia, por favor, não repitam isso, eu batizava os pintinhos lá de casa. Minha mãe deixava o tanque de roupa cheio, pegava os pintinhos, falava de batismo, em nome do Pai, do Filho, e mergulhava o pintinho lá embaixo. Minha mãe via os pintinhos todo molhado. Aí eu queria dar uma desperta. Não sei, sabe da minha época, eu acho que você brincou com isso. Lembra quando a gente enchia umas latinhas de Nescau, enchia de pedra, de areia, atravessava, né? E puxava com um carrinho? E aquilo era uma festa, né? Puxava com um carrinho. E aí, Adenilson, não é sua época não, você é novo. Aí eu batizei os pintinhos e a nossa casa era grande, né? Dava para correr em volta. E minha mãe tinha algum parentesco com Davi, com o rei Davi. Ela pegou aquele carrinho, rodou, rapaz, sentou na minha cabeça, tanto cavado. Rapaz, minha mãe era uma bênção. Eu agradeço a Deus, cada latada que eu levei na cabeça.
Se não fosse por isso, eu não sei o que seria hoje. Eu era, como já falei aqui, eu fui expulso de jardim de infância. Um cara ser expulso de jardim de infância, meu irmão, o cara tá acima da média de bagunça. O cara estava escolhido. Quando eu nasci, o diabo falou, isso aí é meu. O cara foi expulso de jardim de infância. Mas aí Deus colocou a dona Amélia na minha vida. Vai me dar latada, vai me dar lambada. E aí minha mãe era uma bênção. Ela mandava a gente escolher a vara de goiaba. Né? Aí o que eu fazia? Eu escolhia a mais fina. Ela vai quebrar logo. Quando eu chegava com uma fininha lá para ela bater, eu já tinha uma outra dessa grossura me esperando. Eu sabia que você escolhia uma fininha. Aquelas correias que hoje em dia não tem mais no sofá, né? Aquelas borrachas pretas de sofá, né? Oh, Jesus! Já hora que a gente curtia, nossa. Mas eu fazia por merecer, não era injustiça, não. Eu fazia por merecer. Empurrei meu irmão na fogueira, derrubei meu irmão de uma árvore com uma pedra, né? Coisas assim, que só pastor mesmo para ser. Né? Só pastor para fazer isso. Eu louvo a Deus, porque Deus me colocou a dona Amélia na minha vida, para me consertar um presente de Deus. Né? Colocou o meu pai, pastor Camargo também. Eu não sei como é você com a sua mãe, por isso que eu estou falando sobre a minha mãe. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus usou sua mãe para te forjar o seu caráter, para forjar o seu caráter. Se sua mãe não foi presente, Deus queria que você aprendesse a se virar sozinho. Sua mãe foi presente, sua mãe sempre esteve do seu lado, Deus entendeu que você sozinho não ia muito longe. Se sua mãe foi severa, Deus entendeu que era necessário alguém severo para que você entrasse na linha. Se a sua mãe te deixou muito solta, Deus entendeu que você ia conseguir dar a volta por cima. Eu não sei como foi sua mãe. Eu sei que foi através dela que Deus colocou você no mundo. E hoje você está aqui. E um dos instrumentos foi Deus, usando sua mãe para isso. Que Deus esteja te abençoando. E você que tem a sua mãe viva ainda. Não é um privilégio meu. Eu falo isso sem mediar. Um dia eu estava questionando a Deus, né? Por que até agora minhas filhas são tranquilas. Graças a Deus minhas filhas são tranquilas. Né? Gostam de tirar foto, né? Nossa Deus, meu Deus do céu. Mas minhas filhas são tranquilas. Eu comecei a questionar a Deus, eu não sou aquele pai assim, que pai, caraca, eu não sou isso tudo de pai. Né? E Deus vai me lembrar que você plantou na vida da sua mãe. Queridos, nos últimos anos da minha mãe, ela morou em Goiás comigo. Queridos, todo dia, minha mãe morava numa casa, morava em outra, a pastora Flor, todo dia eu tomava um café da manhã com a minha mãe. Todo dia. Passava uma quitanda, minha mãe gostava de morango, gostava de caqui, eu ia lá. Na época eu ganhava 7 salários mínimos, então isso aí para mim era café pequeno. Comprava, passava na quitanda, né, paixão? Ia lá, queijo fresco, até eu tomar quitanda já sabia. Levava café para a mãe, né, pastor? Para minha mãe. Ia lá, tomava café com a minha mãe, né? Aí depois eu ia para a igreja. Antes do almoço, eu voltava lá para ver minha mãe. Saía para fazer visita, ia lá visitar minha mãe, tomar café com ela, todo dia. Né? Aí eu descobri, porque existe a lei da semeadura. O que você faz com a sua mãe, não tem jeito. Você vai acabar colhendo com os seus filhos. Então, filhos que estão aqui, invistam na mãe de vocês. Porque você está fazendo mais para Deus do que para a mãe de vocês. E aí um conselho para vocês que estão solteiras e solteiro: observe como eles tratam a mãe. Se não respeitam a mãe, não vão respeitar vocês. Impossível. Se não respeitam a mãe, não vão respeitar vocês. Primeira coisa é isso, olha lá. Como que é com a mãe? E não dá nem moral para a mãe, corre. Some. Se a pessoa que deu a vida por ele faz isso, imagina você que não deu nada por ele ainda. Então, louvo a Deus por cada mãe que está aqui presente. Cada heroína que está aqui. Um pouquinho de cada uma, eu sei a história. Né? Então eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. São e salvas, animadas. Né? A que eu conheço menos aqui é a Silvanilda. Né? Mas está aí firme e forte, né? O tempo todo. Passou pelas suas lutas, suas provas, mas está perseverando. A Dema Sônia, né, que a Virgínia é testemunha disso, os filhos são testemunhas disso. Né? Tem um filho, né, com pouco cabelo, igual o Sebastiãozinho, ainda chamam de maninha, isso é raridade. Né? Aquele carinho todo. Tem a irmã Marta, a Cris quer ir no lago do pé dela, né? Casa lá no lago do pé, né? Graças a Deus por isso. E tem as filhas da Célia,
né? Ô Jesus amado. Não são filas, né? São carrapatos, né? Você colava ali, firme e forte, não larga de jeito nenhum, né? Tem o Miguel que gosta de contar a história para a Josi, né? Tem a Lélia que filhos biológicos são 3, mas filhos que pessoas que chamam ela de mãe, não tem fim. Né? Todo mundo é mãe da missionária, todo mundo é filho dela, todo mundo é filho dela. E a pastora Flor, né? Que é essa mãezona, com todo respeito às mães presentes, mas é a mãe linda que está aqui presente. Né? Se tivesse hoje um concurso de Miss Mãe, a pastora Flor ia ganhar. Né? Não precisava nem ter votação, porque eu ia decidir. Mas ele faz janta hoje, ganhou a janta. Ganha a janta. Tá? Queridos, que Deus nos abençoe grande e poderosamente. Amém? Amém. Queridos,